parou para pensar quais são os princípios da qualidade? E já se deu conta que a ISO 9001 foi estruturada considerando cada um deles? Se você é um profissional da gestão da qualidade, você precisa conhecê-los. Nesse vídeo eu vou apresentar cada um dos 7 princípios da gestão da qualidade e mais o meu ponto de vista para cada um deles. Então vem comigo! Olá, eu sou a Marilis Kuligoski, auditora líder e especialista em sistemas de gestão da 9001 levou em consideração esses 7 princípios para sua descrição e toda a ISO 9001 ela pensará no cliente. Ela sempre irá focar o cliente em primeiro lugar, no sentido de entregar produtos ou serviços com qualidade aos clientes de uma organização. E isso eu digo para vocês desde o capítulo 4 até o último capítulo, onde eu vou buscar a melhoria contínua também para o cliente. E até como curiosidade, pessoal, quando uma organização passa por um processo de certificação, onde ele recebe uma auditoria, caso seja detectada uma não conformidade no processo de auditoria, se esta não conformidade comprometer ou impactar o cliente, é um motivo que levará a classificação para uma não conformidade maior. E é por isso que eu gosto de ressaltar essa importância e a correlação do princípio com a própria ISO 9001. Reforçando, pessoal, então todo o sistema de gestão da qualidade teríamos como foco principal o cliente. Agora pensem comigo, por que a liderança é importante em uma organização? E aqui eu quero colocar um exemplo que é até um tanto engraçado. Quando eu estou auditando algumas organizações, na minha experiência como auditora no dia a dia, é muito comum eu estar em empresas onde eu pergunto para o colaborador: você sabe qual é o propósito desta empresa? Você sabe qual é o objetivo dessa organização? Ou a política da qualidade, para onde ela está indo? E aí o colaborador olha para mim e diz assim: só Deus sabe. E quando a senhora souber, a senhora me conta, porque eu quero muito saber. Então, só com esse exemplo, pessoal, eu gosto de justificar a importância da liderança. No princípio da liderança, eu gosto de considerar ainda os 2 primeiros níveis, para no terceiro princípio eu considerar o último nível. Então, considerando uma pirâmide com a sua estrutura do nível estratégico, onde está a alta direção, o nível tático, onde estão as lideranças, os gerentes, e por último, o nível operacional. A função da liderança, quando eu falo da alta direção, é dizer aonde aquela empresa quer chegar. E isso dentro da ISO 9001 está muito relacionado com os objetivos da qualidade, mas no meu método de ensino, com os objetivos estratégicos daquela organização. Cabe à alta direção informar as suas lideranças onde ela pretende chegar, para que os líderes, por sua vez, comuniquem aos colaboradores e a partir da sua força, faça com que os objetivos sejam alcançados. E olhem que interessante como esses princípios da gestão da qualidade se interagem. Eu comecei com o foco no cliente, passei pela liderança, que vai determinar os objetivos e informar aos líderes. Eu estou também considerando uma questão muito importante dentro de uma organização, que é a comunicação. Até porque, pessoal, nesse momento, a partir do momento que eu entendi o que a alta direção deseja e aonde estão posicionados os líderes para com os colaboradores, eu percebo que a comunicação é fundamental para que os gerentes e gestores entendam o que a alta direção deseja, para que comunique e envolva os colaboradores, para que todos busquem o mesmo propósito. E como eu sempre costumo dizer nas minhas consultorias, nas minhas mentorias, isso não é maravilhoso? Olha só, aqui eu não consigo me aguentar de tanta felicidade na hora de explicar, porque tudo isso é muito maravilhoso. Prestem bastante atenção. Olha que interessante. Eu sei que eu farei tudo para deixar o meu cliente satisfeito.
eu vou determinar as lideranças, onde a alta direção vai dizer o que ela deseja para aquela organização, vai escolher o seu exército, os seus líderes, para que determine os seus soldados para buscar o que ela deseja. Mas tudo isso vai acontecer aonde, pessoal? Dentro dos processos. Percebam aqui que eu gerencio uma organização através dos resultados, dos indicadores, dos processos. E as pessoas são um recurso ou um meio deste processo a alcançar o resultado pretendido. Entenderam? Tendo em vista que eu vou gerenciar uma organização pelos seus processos, através dos indicadores, que também faz parte do capítulo 9 da ISO 9001. Atenção para outra situação que eu considero interessante e maravilhosa, claro. Se eu gerencio uma organização através dos resultados dos processos e a partir disso eu utilizei indicadores de monitoramento e medição, esses indicadores existem não por um passatempo, pessoal, para atender o que o auditor pede ou para atender o que o sistema de gestão da qualidade pede, mas para que de fato eu monitore se eu estou chegando no resultado pretendido pela alta direção, que foi algo determinado pela liderança lá no segundo princípio. Quando a norma diz tomada de decisão baseado em evidência, quer dizer que eu vou tomar ações baseado nos resultados dos meus indicadores de processo. Ou seja, se eu estou longe da meta que eu pretendo alcançar, eu preciso tomar ações imediatamente de forma enérgica para buscar esses resultados. Mas o contrário também pode acontecer. Está relacionado ainda com o próximo princípio da gestão da qualidade. Se o resultado está bom, eu posso melhorar ainda mais, ou seja, eu vou movimentar, eu vou apertar aquela meta para que eu torne a minha empresa ainda mais produtiva, ainda mais lucrativa e com maior qualidade. Resumindo, tomar decisão com base em evidência significa analisar o resultado do indicador e a partir daí tomar ações para alcançar a meta ou ainda melhorar essa meta. A melhoria contínua é o propósito de toda organização. E no meu método, pessoal, a minha metodologia ela aborda não só garantir a melhoria contínua da qualidade e prestação de serviços para o cliente, mas também a melhoria dos resultados para a organização. E quando eu falo em melhoria dos resultados da organização, para os meus clientes de consultoria, de auditoria e de mentoria, o meu método de orientação é justamente para que traga resultados positivos para a empresa. Então, os bons profissionais, muito mais do que implementar uma norma ou criar um sistema de gestão em uma empresa, sempre estarão visando o aumento do lucro do dono, da alta direção. Porque a razão de toda empresa é ter lucro. Afinal de contas, não entra na minha cabeça por que empresas hoje certificadas vêm a falir. A única justificativa que eu dou para isso é um sistema que foi implementado com base na norma sem fins estratégicos, algo que está totalmente contra a minha metodologia. Que eu ainda preciso falar, além da melhoria, do último princípio da qualidade. E vocês verão que esse princípio vai funcionar como um ciclo, porque no momento que ele finalize com o propósito dele, nós vamos voltar ao primeiro princípio da qualidade. Quando falamos de gestão de relacionamento, pessoal, eu chamo a atenção para um item da norma também, lá o requisito 4.2 da ISO 9001, que trata das partes interessadas. Quando falamos em partes interessadas, nós consideramos fornecedores, nós consideramos clientes. Lembrando que a norma trata fornecedores como provedores externos. Existem mais, claro, vão existir os acionistas, os colaboradores, claro. Focar aqui é a gestão de relacionamento, tanto com provedores externos como com os nossos clientes. E por que isso, pessoal? Por que eu preciso ter um bom relacionamento com o meu provedor externo? Imaginem que o meu provedor externo tem algum problema, que ele possa de repente não mais me fornecer um produto
que eu dependo na composição daquilo que eu vou entregar para o meu cliente. Isso seria um problema terrível, até porque eu correria o risco de não cumprir o prazo que eu me comprometi com ele. E daria um problemão no final. Até como que eu justificaria essa questão? Vejam, nós nunca podemos depender de um único provedor, sempre que possível, porque existem os monopólios também, eu sei disso. Mas quando possível, a ideia é gerenciar esses relacionamentos para que eu possa ter várias opções. Caso eu tenha algum problema com o provedor externo, eu tenho outro que possa me suprir. E tudo isso eu faço por quê? Pensando e focando o meu cliente, que é o primeiro princípio da qualidade, no sentido de sempre e sempre entregar produtos e serviços com a máxima qualidade possível.